Olá, tudo bem? Meu nome é Adson Brunelli Júnior. Eu vou estar falando um pouco sobre as ligas de níquel. Bom, eu vou estar falando um pouco de como é feito as ligas de níquel. Uma liga metálica qualquer, ela é produzida a partir da mistura de dois ou mais metais. E aqui o que nós vamos enfatizar é o níquel. Então, para ser liga de níquel, um desses metais que vão ser misturados, né, desses dois ou mais metais que vão ser misturados, precisa ser o níquel. Bom, o primeiro passo para produzir uma liga é fundir os componentes em alta temperatura para que essa mistura torne homogênea, ou seja, para que essa mistura não tenha duas fases, seja uma fase apenas, né? Esse é o primeiro passo para produzir uma liga. O segundo passo é colocar essa mistura homogênea ainda quente em uma espécie de uma forma específica para a produção, ou seja, o tamanho, a largura, o comprimento em que a liga deve ter. Ou seja, esse segundo passo aqui você vai estar dando as especificações para a sua liga, né? Tanto no tamanho, largura, o comprimento que essa liga metálica ela vai ter. E o terceiro passo é esfriar essa mistura até que ela solidifique e tome o formato escolhido, ou seja, o molde, né? O segundo você vai colocar como se fosse algo, uma moldeira, um molde para você escolher o formato, e o terceiro é esfriar para solidificar ela. Terminando esse processo de esfriamento, você vai ter ali a sua liga no formato e no tamanho que você escolheu, segundo a etapa 2. Bom, esse é os processos de formação de uma liga metálica qualquer. O que são ligas de níquel? As ligas, agora, para ser uma liga de níquel, né? As ligas de níquel são que possuem metais que têm teor de níquel, tem um teor maior de níquel por peso do que qualquer outro elemento. Ou seja, para que seja uma liga de níquel, essa liga tem que ter o teor de níquel maior por peso do que qualquer outro elemento que seja misturado nessa liga. Por sua vez, essa liga é conhecida como uma liga de níquel se houver menos de 50% de ferro e precisa conter mais níquel do que qualquer outro elemento de liga além do ferro. Ou seja, para ser liga tem que ser uma mistura de dois ou mais metais. E esse daqui é o critério para ser uma liga de níquel. Ela tem que ter menos de 50% de ferro e conter mais níquel do que os outros elementos presentes naquela liga. Bom, vamos às propriedades do material. As propriedades do material que vai nos dizer o porquê que a pessoa opta, né, escolhe em usar uma liga de um determinado elemento, por causa das características que a pessoa está buscando, né, para o seu objetivo. O níquel apresenta como um metal branco prateado, conforme a gente viu lá na primeira imagem. Isso daqui é a matéria-prima, né, o níquel. É similar até ao ferro, né? Bom, aqui a gente já começa com propriedades dele que ele apresenta uma boa resistência à oxidação e à corrosão. Essas duas propriedades desse material já é um ponto que chama bastante atenção e por isso que normalmente as pessoas procuram ele. E outro ponto que é principalmente na melhoria da resistência mecânica a altas temperaturas. Bom, normalmente quando a pessoa adiciona níquel a uma liga ou usa de fato, fabrica uma liga de níquel, normalmente ela está procurando essa melhora na resistência mecânica a altas temperaturas. Ela também é resistente à corrosão, como a gente tenha visto ali, e outras propriedades para uma ampla faixa de ligas ferrosas e não ferrosas. Além disso, também a gente tem que destacar que ela possui uma boa condutividade térmica e elétrica, como também uma excelente propriedade magnética. Mais na frente a gente vai estar falando sobre isso também. Aqui uma característica marcante da adição de níquel
é a diminuição da temperatura de transição dúctil frágil para aços. E isso normalmente é empregado em equipamentos submetidos a serviços de baixa temperatura, que é o que eu tinha falado. As propriedades do material vão servir para que quando alguém vai utilizar, né, uma determinada liga, ela está procurando o quê? Se ela estiver querendo, né, usar equipamentos submetidos a serviços de baixa temperatura, a liga de níquel é uma boa opção para essa pessoa. Somando cerca de 14% do níquel usado, as ligas de níquel são empregadas principalmente em serviços submetidos a alta temperatura e à corrosão. Continuando com as propriedades. É um material de transição, possui uma boa condutividade elétrica de calor, dúctil e maleável aqui, porém ele não pode ser laminado, polido ou forjado facilmente, por apresentar certo caráter ferromagnético, que eu tinha falado que a gente iria falar sobre essa característica ferromagnética da liga de níquel. Isso dificulta que ele seja laminado, polido ou forjado facilmente. É encontrado em diversos minerais, em meteoritos, formando liga metálica com ferro, e em princípio existe níquel no núcleo da Terra. Algumas ligas de níquel comercializadas. Aqui é só um exemplo dos tipos de níquel que são comercializados, que são bem comuns de ser comercializado, que é o níquel 200 e o 201, que é muito níquel, contém cerca de 99,5% de níquel. Os dois são resistentes a atmosferas cáusticas, eles são bem resistentes à corrosão, de halogênios em altas temperaturas, meio onde contenha sais e meios oxidantes. Ou seja, que a gente vê o potencial dele de ser resistente à corrosão, né? E também o duraníquel 301, que é muito comercializado, uma liga endurecida por precipitação, que também possui um teor de níquel muito elevado, cerca de 94% de níquel, e apresenta excelentes propriedades elásticas, que é algo muito bom, né? Por isso que o duraníquel 301 é muito comercializado e muito procurado, a aproximadamente 300 graus Celsius. Durante seu tratamento térmico, as partículas se precipitam através da matriz. Daí, né, a propriedade elástica dele. A precipitação aumenta a resistência mecânica da liga, que torna ele mais resistente. Em termos de resistência à corrosão, apresenta as mesmas propriedades do níquel 200 e do 201. Agora vamos para as aplicações da liga de níquel, para que ela é utilizada, né? A gente já está vendo que as propriedades dela faz com que ela seja bastante procurada. Por em ligas metálicas, o níquel tem muitas e variadas aplicações. É usado nas mais diversas aplicações, desde na cozinha até para a construção de trilhos de trem ou construções de plataformas petrolíferas offshore. Bom, aqui a gente listou algumas aplicações importantes, tanto no ponto econômico quanto no ponto social. A importância dos sistemas da bateria e da geração de energia, que envolve o uso de níquel, está aumentando. Isso daqui é algo bem recente. As aplicações maciças economicamente viáveis no transporte. Aqui está falando sobre as tecnologias da célula de combustível do híbrido, voltado mais para a parte automotiva. Ultimamente tem crescido uma procura muito grande pelo níquel para ser usado na tecnologia da célula de combustível dos automóveis híbridos. Tanto híbrido, que tem um motor combustão e um elétrico, quanto já no 100% elétrico, que é carro com totalmente motores elétricos. E o níquel ele tem um papel muito importante, é um componente muito importante para a durabilidade dessa tecnologia da célula de combustível para os motores elétricos. Por isso, a procura do níquel vem crescendo muito grande, e isso é um fato bem recente.
Social. Mais recursos por causa da durabilidade dos materiais que contêm níquel estão disponíveis para outros objetos sociais que poderiam ser na infraestrutura, mais serviços, menos impostos, mais qualidade e confiabilidade na infraestrutura. Continuando com a aplicação do níquel. Normalmente ele é usado nas ligas ferrosas e não ferrosas para o consumo do setor industrial. Para peça que vai ser muito desgastada, abrasiva, por causa da resistência dele, então ele é muito usado no setor industrial, mas também material bélico, né? Justamente por esse motivo, pela resistência mecânica dele. Foi muito utilizado em moedas, a gente vai ver até uma data aí, tem muito tempo que ele foi utilizado em moeda, também na área de transporte, em aeronave, na construção civil. Aço inoxidável, normalmente tem formas de liga que possuem o níquel, que é muito comercializado, ou ainda também na produção do ímã artificial, conhecido como alnico. Bom, o sulfato de níquel presta-se a chamada galvanoplastia, banho de sal de níquel, nos quais obtém-se a niquelagem, que também é muito utilizado, e esse processo permite um acabamento refinado e protetor de diversas peças de metal. Bom, as aplicações das ligas de níquel no pré-sal é para reduzir a corrosão, porque é um ambiente que, se fosse utilizado outro material, o gasto com manutenção seria muito grande, porque lá tudo é muito... o ambiente, né? A atmosfera, tudo corrói muito fácil. Isso é só para uma solução que ajuda a reduzir a corrosão, né? Porque mesmo assim ela ocorre. Com a utilização do aço forjado com revestimento de ligas de níquel em larga escala nas linhas de transporte de óleo dos anéis BX, colocado entre os flanges das tubulações de óleo, para ligar, né? Uma tubulação com a outra, né? Manuseio da soda cáustica, ou seja, para não corroer o lugar que você está armazenando a soda cáustica, né, e ter o vazamento dela, a perda dela. Peças de bombas, eixos, propulsores, equipamentos para decapagem e processos químicos, ou seja, são coisas que requer uma resistência mecânica do material muito grande. Metalização, níquel duro químico, né, é um tipo especial de revestimento que aumenta a resistência à abrasão e a corrosão, e que não requer corrente elétrica, né? Aí retificadores ou ânodos para que ocorra a deposição do metal. Aqui agora outra aplicação da liga de níquel que a gente vai estar falando é justamente sobre o da moeda que a gente tinha falado. O exemplo que a gente pode usar é da moeda de 5 centavos de dólar americano, que ela foi designada por níquel, mas que de fato só contém 25% de níquel na sua composição. Ela começou a ser produzida no ano de 1865 e, por outro lado, as moedas de níquel foram introduzidas na Bélgica em 1860 e ainda hoje continuam a ser cunhadas em Portugal moedas em liga de cupro-níquel, que ainda apresenta bastante níquel, né? Uma liga de cobre e níquel. Aqui foi a moeda, né? Aqui é do ano de 2004. E ainda é o retrato, né? Que é bem atual. É uma moeda feita de níquel, que contém níquel na liga, né? Uma porcentagem de níquel, um teor de níquel considerável. Aqui, como falamos, né? Demos o exemplo na indústria automotivas. É usado ainda na fabricação de eixos, por ter uma resistência muito considerável, né? O que precisa ser utilizado ali. Essa é uma liga de níquel comercial para tubulação que é muito usada até nos dias atuais, que é o Inconel 625. Possui uma resistência muito grande. E aqui também é um molde tratado de níquel que serve para modelar algumas peças e ferramentas. E é isso, aí estão as referências. Muito obrigado.